Seja bem-vindo ao Clube da Bela. E aqui eu vou te ensinar estratégias que te ajudam a emagrecer. E isso é você de bem com a balança, você de bem com o espelho. E o tema de hoje são os alimentos que aceleram o nosso metabolismo, que aceleram o seu emagrecimento. Então eu vou fixar o tema aqui. Deixa eu colocar aqui alimentos que aceleram o emagrecimento. Opa. Pronto. E aí eu quero te perguntar, você tem metabolismo lento? Você já falou para você mesma que você tem metabolismo lento? Você usa essa frase para você? Você fala que você não consegue emagrecer porque o seu metabolismo é lento? Quem aí já pensou assim? Então, eu quero saber um pouquinho de você agora. Você já falou isso com o médico? Já falou isso com o nutricionista? Já falou isso com as pessoas? Nossa, eu tento emagrecer, mas meu metabolismo é muito lento. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, de alimentos que podem contribuir aí para que você acelere o seu metabolismo, que você acelere aí os seus resultados. Então, existem algumas formas da gente conseguir acelerar o nosso metabolismo. Uma delas é através dos alimentos, tá? Mas existem formas da gente acelerar através de atividade física. Hoje em dia já existe alguns métodos aí que conseguem acelerar o seu metabolismo. E uma das formas também é a gente fazer o nosso intestino funcionar da forma que deve ser. Outra forma de acelerar o metabolismo é evitar os alimentos que atrapalham o nosso metabolismo, e existem também aqueles alimentos que ajudam a aumentar a temperatura do nosso corpo, aumentar a temperatura corporal, e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Então nós vamos falar de alimentos que aumentam a temperatura corporal do nosso corpo, chamado os alimentos termogênicos. E aí, eu quero saber de vocês se vocês já conhecem os alimentos termogênicos. Alguém sabe me falar algum alimento termogênico? Me conta aí. E olha só, eu te falei aqui que existem várias estratégias. E talvez você esteja se perguntando qual que é a melhor delas, não é verdade? Então, mas eu quero te dizer que, assim, não existe a melhor estratégia. Na verdade, o que a gente tem que fazer é ir combinando, sabe, todas as estratégias. Então eu utilizo de todas, né? Então eu posso estar usando os alimentos termogênicos, eu tenho que cuidar da saúde do meu intestino, eu posso fazer atividade física para acelerar o meu metabolismo, e também eu posso utilizar alguma coisa extra aí para estar estimulando o meu metabolismo, tá? Mas aí eu quero que você pense assim, qual que é a melhor? A melhor, na verdade, é aquela que você consegue fazer hoje. Então, o que você já tem em casa que você já pode começar? Então, você vai usar essa estratégia como a melhor estratégia para acelerar o seu metabolismo, tá bom? Sabe por quê? Porque é o que eu sempre digo, o que vale mais, né? Você fazer uma coisa só por um período, ou fazer algo que você vai fazer só agora e não vai dar conta de dar sequência naquilo. Então você precisa de entender isso para que você comece a adaptar isso na sua vida, tá bom? Então, olha só, existem alimentos que aceleram a temperatura, que aumentam a temperatura do nosso corpo. E se eles aumentam a temperatura do nosso corpo, ele força o nosso corpo a gastar mais energia, entendeu? Então, se eles aumentam a temperatura e está forçando a gastar mais energia, o que acontece? Há uma queima maior de gordura, entendeu? E esses alimentos são simples, eles vêm da natureza, né? Eles estão aqui a fácil acesso, e que a gente pode utilizar eles ao nosso favor. Olha, eu tenho certeza que você já usa alguns deles, mas talvez você não esteja usando da forma certa para que isso contribua para o seu emagrecimento, tá bom? Então, uma das formas que a gente vai aprender aqui hoje é utilizar eles de forma simples
e que você já comece aí a ter resultados no seu emagrecimento, tá bom? Então vamos lá? Vou falar quais alimentos são esses? E eu separei aqui para você 5 grupos de alimentos, 5 tipos de alimentos que podem aí estar contribuindo para todo esse resultado, tá bom? Vamos lá então. Primeiro alimento, vocês trouxeram, gente, papel e caneta, isso é muito importante para que você não perca, tá bom? Nenhum alimento, comece a colocar isso em prática na sua alimentação. Primeiro alimento é o gengibre. Gente, gengibre é fantástico, ele é anti-inflamatório e além de ser anti-inflamatório, ele ajuda a aumentar a temperatura corporal do seu corpo. Então, ele vai facilitar aí a sua queima de gordura. E como que você pode usar o gengibre aí na sua alimentação? Você pode usar ele em sucos, você pode usar ele em molhos de saladas, você pode usar ele em sopa. Então, rala o gengibre, de preferência, você compre a raiz mesmo, tá bom? De preferência que seja a raiz, ao invés de utilizar ele em pó, tá bom? Se você não tem condições de adquirir a raiz, você não acha aí onde você mora, é muito difícil e tal, que eu acredito que não seja, que no Brasil inteiro é muito fácil de encontrar, mas se você tem condições, é melhor encontrar a raiz do que usar gengibre em pó, tá bom? E como que você vai usar? Então, recapitulando aqui, em sucos, então você pode fazer, por exemplo, um suco verde, ou um suco laranja, ou um suco vermelho. Um suco mais nutritivo, coloca gengibre. Vai fazer um suco de abacaxi, coloca couve e gengibre. Fica muito bom, ajuda aí a acelerar o metabolismo, tá ok? Vamos lá para o segundo alimento, que facilita demais o nosso emagrecimento. Esse segundo alimento, ele também é anti-inflamatório, tá bom? E se ele é anti-inflamatório, automaticamente ele já ajuda a emagrecer, tá? Por quê? Porque o nosso organismo, eu quero explicar para vocês como que funciona o ganho de peso. O ganho de peso muitas vezes se dá não só por excesso de calorias, ele se dá muitas vezes por uma inflamação que está ocorrendo no nosso corpo. E o que é essa inflamação? Essa inflamação é como se fosse um bloqueio que a gente cria, a gente mesmo cria, devido a determinadas ações que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, olha só, alimentos industrializados geram essa inflamação, estresse gera essa inflamação. Se você dorme pouco, também gera inflamação. Então, falta de dormir, né? Também gera inflamação. E essa inflamação, ela acaba atrapalhando o seu emagrecimento, ela te impede de emagrecer, entendeu? Então, a gente tem que cuidar dessa inflamação. E uma das formas da gente cuidar dessa inflamação é a gente consumir mais alimentos anti-inflamatórios. Então, eu já falei para vocês que o gengibre é um alimento excelente para tratar essa inflamação, além de aumentar a temperatura do nosso corpo e facilitar o nosso processo de emagrecimento, né? E eu quero falar agora desse alimento que também é anti-inflamatório. Além de ser anti-inflamatório, ele ajuda a controlar os níveis de glicose no seu sangue, ou seja, tá com muito açúcar aí circulando no sangue, ele vai ajudar a dar uma controlada. Então ele é ótimo para você que é diabético, para você que é pré-diabética, para você que tá com a glicose aí mais elevada. Esse alimento é ótimo para facilitar o seu emagrecimento, para tratar essa inflamação e também para controlar a glicose. Que alimento é esse? É a canela. A canela é um alimento fantástico que você também pode incluir ela aí no seu dia a dia para favorecer o seu emagrecimento, tá bom? Então, como que a gente pode usar a canela para que ela fique aí ao nosso favor? A gente pode utilizar, por exemplo, de manhã no café, substituindo o açúcar pela canela. A gente pode utilizar também, vai fazer um ovo, pode colocar canela, vai fazer uma banana, coloca canela, né? Talvez nem fazer, talvez você vai comer banana mesmo, né? Então, assim, não precisa ser cozida, pode ser crua. Então, coloca um tiquinho de canela em cima, né? Vai comer qualquer fruta que seja, pode picar ela numa xícara, coloca um pouquinho de canela também, né? Coloca aí, pode colocar sementes, castanhas, coloca um tiquinho de canela. Ajuda demais, gente. Favorece o emagrecimento, ajuda a controlar a glicose, então é excelente para você que é diabética, pré-diabética. E também ela ajuda aí a aumentar a temperatura do seu corpo e fazer com que você queime mais gordura. A canela, ela também
ajuda aí com uma função tipo termogênica, né? Como eu já estava falando, que acelera a temperatura corporal, mas ela no sentido assim de te dar mais energia, tipo para um pré-treino. Então vai treinar, pode comer, por exemplo, uma banana, né? Que talvez você já tenha o costume de comer banana, por exemplo, aí treinar. Aí coloca um pouquinho de canela em cima dela que vai te dar mais energia, tá bom? O gengibre também é excelente aí para estar consumindo antes do treino, tá bom? Porque ele vai te fornecer mais energia e automaticamente você vai queimar mais gorduras. Então, automaticamente também favorece mais aí o seu emagrecimento. Vamos para o terceiro alimento? Então, olha só, eu separei 5 tipos de alimentos, tá bom? Já vou entrar aqui no terceiro. Mas aí depois nós vamos falar outras coisas também que a gente pode tirar de proveito aí com esses alimentos, tá bom? Então, o terceiro tipo de alimentos que aí vai favorecer para aumentar a temperatura corporal do seu corpo, ou seja, vai acelerar o seu metabolismo, vai te dar mais resultado em emagrecimento e que pode estar sempre aí presente na sua alimentação, é a pimenta. Ah, Isabela, mas qual tipo de pimenta? A pimenta que você consegue comer, tá bom? Então tem gente que consegue consumir a pimenta biquinha, tem gente que é calabresa, tem gente que é do reino, tem gente que é a malagueta, então é a que você conseguir. Então, opta aí opta aí por um tipo de pimenta que você tolera, tá ok? E aí, passa a utilizar em pequenas quantidades com mais frequência, tá ok? Então, assim, você vai se beneficiar, né, de tudo de bom que a pimenta pode trazer, principalmente se ela estiver associada com outras coisas que também aceleram aí o seu processo de emagrecimento, que aceleram aí a sua queima de gordura e principalmente se você não estiver comendo aqueles alimentos que fazem o seu metabolismo cair, tá bom? Que isso é assunto para uma outra live, para um outro Clube da Bela, um outro episódio, tá bom? Então, a pimenta, ela, principalmente assim, ela potencializa certos tipos de alimentos para que a gente tenha aí mais resultados aí no nosso emagrecimento. Por exemplo, a pimenta, ela potencializa o poder de ação do açafrão, que é um alimento também excelente, tá, gente? Ele não tá dentro desses aqui termogênicos que eu trouxe para falar hoje, mas ele é um alimento fantástico que você pode incluir aí também na sua alimentação, tá bom? E aí vamos para um outro agora, vocês vão até achar estranho, tá bom? Mas vamos aí para o quarto alimento. Tem um alimento que não é comum a gente usar ele, geralmente a gente joga fora, tá? E ele, assim, dá um resultado incrível. Inclusive, tem algumas... a indústria farmacêutica, né? Já ia falar, tem algumas farmácias, mas não é algumas farmácias. A indústria farmacêutica como um todo. Ela vende esse alimento caríssimo aí para estimular a queima de gordura. Só que ela vende em cápsula, né? Mas aí você tem esse alimento aí praticamente de graça aí na sua alimentação, aí na sua casa, e você joga ele fora, tá bom? Que é a casca da laranja. A casca de laranja, ela auxilia aí também nessa ação de aumentar a temperatura do seu corpo, nessa ação de fazer você queimar mais gordura. E talvez você esteja se perguntando aí, Isabela, como que eu uso casca de laranja? Talvez você esteja se perguntando. Olha, se você for colocando um suco, aí vai ficar amargo, tá bom? Mas qual que é a forma de você utilizar ela, que ela pode aí favorecer aí o seu processo de emagrecimento, sem que seja, assim, uma coisa difícil de você consumir, né? Sem que seja algo que vai ficar com sabor ruim. Você pode ralar ela, então, tipo, tem aquela parte do ralador que ela é tipo um chaprisco, não tem ela? Então, você rala ali, vai ficar tipo um polvilhozinho, né? Rala com a laranja inteira mesmo, tá bom, gente? E aí depois você aproveita a laranja para você comer ela, tá bom? Aí, essa casca da laranja, você pode usar para colocar no molhinho de salada. Você pode, por exemplo, quando for fazer uma sopa, na hora que estiver terminando a sopa, você já olhar assim por cima um pouquinho. Então, assim, não é muita coisa, é pouquinha coisa, mas que vai fazer aí um resultado muito bom, aí somando com as outras coisas que você já vai estar fazendo. Então, ela vai te ajudar a favorecer o processo de emagrecimento, vai ajudar a queimar mais gordura, vai ajudar a acelerar o metabolismo. Então, nunca mais jogue
a casca de laranja fora, ok? Porque você está jogando ouro. Sabe, vocês já ouviram falar numa cápsula, né? É uma fórmula natural chamada Morosil. Ela é caríssima, gente. Tipo, deve ser uns R$300 aí, umas 30 cápsulas, tá? Mais ou menos aí nessa faixa de preço. E o Morosil teve resultados assim fantásticos em relação à queima de gordura, principalmente gordura abdominal, gordurinha aí na barriguinha. E aí fizeram estudos e perceberam, né, que ele tem uma ação muito boa aí na queima da gordura ali na barriga. E aí, só que Morosil é apenas um nome bonito. Sabe o que é Morosil? É a casca da laranja, tá? Só que aí, nesse caso, é a casca da laranja vermelha, uma laranja aí que é mais difícil de encontrar aqui no Brasil. Mas a laranja que nós temos, ela é muito parecida com essa vermelha, então ela favorece demais, entendeu? Então você pode usar a laranja que você já tem aí na sua casa, rala ela e aproveita ela para fazer aí um molhinho de salada, aproveita ela para colocar aí em qualquer coisa que você vê que dá para usar, tá bom? Então, nunca mais jogue a casca da laranja fora. Se você quer acelerar aí o seu metabolismo e não sabe como, né? Quer acelerar o processo de emagrecimento e não sabe como. Vamos lá, vamos para o próximo alimento que ajuda aí a acelerar o seu emagrecimento e que você aí tem todos os dias aí na sua casa, mas você está usando ele de forma errada. Vamos lá? Próximo alimento é o café. É a cafeína, gente. A cafeína, ela é excelente para acelerar o metabolismo, né? Quando eu falo cafeína, eu não estou falando de cápsula, tá bom? Eu estou falando de alimento mesmo, o próprio café em si. Só que você talvez esteja usando o seu café hoje de forma que ele não contribui para você emagrecer. Então, talvez você esteja usando o seu café hoje de forma que ele cause mais inflamação no seu corpo. E você viu eu te falando, né? Eu já falei mais cedo aqui, que tudo que gera inflamação vai criar um bloqueio na perda de peso, então vai dificultar o seu emagrecimento. E sabe por que o seu café, ao invés de ser um alimento termogênico, ao invés de te ajudar a emagrecer, ele pode estar te atrapalhando? Simplesmente porque você está tomando ele da forma errada, tá? Você está tomando junto com outras coisas que bloqueiam o seu emagrecimento. Ou seja, você está tomando seu café com açúcar, você está tomando seu café com adoçante, aí ele não vai ter essa função termogênica, ele vai ter a função de criar um bloqueio ali no seu emagrecimento, uma função inflamatória, quando a gente usa com açúcar ou com adoçante. Mesmo que seja natural o adoçante, gente, não é interessante a gente ficar utilizando adoçante. O melhor mesmo é a gente usar o café sem açúcar ou, né, com pouco açúcar, tá bom? Mas se você quer aí que ele cause em você um efeito que te ajude a emagrecer, um efeito que acelera o seu metabolismo, é só você tomar ele sem açúcar e toma numa quantidade um pouco maior, tá bom? Maior que eu falo assim, uma xicrinha por dia não vai ajudar aí a acelerar o seu metabolismo. Então tem que ser aí umas 3 xícaras ao dia, tá bom? Mas não pode ser café demais também, porque se tomar mais do que 3 xícaras, vai interferir em outras coisas e não vai te ajudar a emagrecer, tá bom? Então aí, aproximadamente umas 3 xícaras de café vai ajudar a acelerar o seu metabolismo, como se você estivesse, por exemplo, tomando uma cápsulazinha de cafeína. Então o que você pode fazer, por exemplo, vai tomar antes do treino? Então, toma essas 3 xícaras de uma vez antes do treino. Aí ela vai te dar aquela função assim de estar mais agitada, aquela função mais energética mesmo, tá bom? Outro alimento que é bem... Eu falei que era 5, né? Mas aí trouxe um de bônus aí, ó. Já vamos pro 6º alimento que ajuda aí a acelerar o seu metabolismo. É o chá verde. O chá verde, ele é fantástico, gente. Ele é muito bom. Você só tem que tomar cuidado. Se você tem hipotireoide ou hipertireoide, aí ele pode interferir em algumas coisas. Mas se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tem qualquer outra coisa, ele facilita, ele te ajuda muito, tá bom? E aí é naquele mesmo esquema que eu falei do café, você não pode exagerar, não pode ficar fazendo também um chá verde muito concentrado, não vai ficar tomando 1 litro, 2 litros de chá no dia, porque que adianta acelerar o seu metabolismo e detonar com o seu fígado. Então, tudo, gente, é equilíbrio, mas o chá verde, ele é excelente
E aí eu quero dar uma dica para vocês, porque o chá verde, ele é bem forte, ele é bem difícil de consumir mesmo, por questão de sabor. E aí você pode melhorar o sabor dele de algumas formas, tá bom? Então você pode acrescentar limão, você pode colocar gengibre. E tem uma forma, gente, que é muito gostosa de tomar chá verde. Essa, sem mentira, é muito gostosa mesmo. Sabe como que é? Tomando a kombucha. Kombucha ou kombucha, né? Eu até fiz uma live recentemente aqui falando dos benefícios da kombucha. A kombucha, o que ela é? Nada mais é do que o chá verde fermentado, né? Então, existe um scoop, é uma espécie de, como se fosse uma planta, né? Na verdade, é uma levedura, tá bom, gente? Que ela, assim, ela